eu te perguntar qual o item mais consumido da tua dieta, provavelmente a resposta é a água. Pois é, todo dia a gente bebe muita água. Ela está presente nos nossos alimentos, em bebida como café, chá, refrigerante, suco e como água pura. Ou seja, é natural que a gente tenha um monte de dúvidas em relação à água. Posso beber água da torneira? É melhor água com gás ou água normal? Tem alguma diferença, por exemplo, na água mineral? E essas águas alcalinas que estão chegando aí no mercado? Essa questão e muitas outras eu vou te responder no vídeo de hoje. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da USP. Trago um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Espero que você já esteja inscrito aqui no nosso canal. Se não está inscrito ainda, se inscreve, aí vai aparecer o sininho lá para você clicar, vai receber notificação do YouTube sempre que a gente tiver um conteúdo novo, e a gente tem conteúdos novos toda semana. Então é isso aí, espero que você nos ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Vamos falar então sobre água. Quais são os tipos de água potáveis, ou seja, próprias para beber, que existem por aí? Primeira, mais comum, é a água da torneira. Essa é a água aqui, quando você abre a torneira lá da sua casa, sai e vem para você normalmente de graça. De graça não, porque está na nossa conta de água. Mas ela sempre vem de uma fonte municipal ou, para quem tem um poço em casa, pode ser uma fonte privada. A segunda é a água da torneira filtrada, ou seja, você coloca um filtro entre o que sai da torneira e o que vai para o seu copo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Terceira é a água mineral. A água mineral vem de fonte subterrânea e, naturalmente, ela contém pelo menos 250 partes por milhão de minerais sólidos dissolvidos. Falamos sobre isso daqui a pouco também. 4. Água destilada. É uma água que teve seus minerais removidos. Essa remoção pode acontecer por alguns processos de destilação. Normalmente é uma água que é evaporada e depois condensada e ela volta na forma pura, ou seja, sem nenhum mineral, diferente do que a gente encontra na natureza. Outra fonte é a água coletada direto da chuva. Essa água é destilada. Aqui eu já aproveito para quebrar um mito aí em relação à água destilada, que tem muita gente que acha que tomar água destilada retira os minerais do nosso corpo, por exemplo, cálcio, causando até osteoporose. Não, gente, isso não acontece. A água destilada só tem um gosto diferente da água mineral porque ela não tem mineral. E ela, ou seja, não tem gosto nenhum. E a gente estranha um pouquinho quando a gente toma essa água. Temos também água purificada, que é uma água que foi tratada por processos químicos, elétricos, etc., para também tirar mineral, mas que não é a destilação, e também é uma água que não tem sabor. Temos a água com gás, que é uma água que pode ser gaseificada naturalmente, quando um reservatório subterrâneo já tem essa produção de vapor, e aí ela é coletada para ser comercializada, mas mais comumente ela é gaseificada artificialmente. É o que mais acontece nessas águas que a gente encontra aqui no Brasil. E aí é uma água mineral que tem um processo pelo qual ela tira todo o seu oxigênio da sua composição e é trocado por gás carbônico, o famoso CO2. E é o CO2 que vai fazer aquelas borbulhas da água gaseificada. Existe alguma vantagem na água com gás em relação à água normal? Ela traz um pouco mais de saciedade, porque esse gás ocupa espaço no estômago e a gente sabe que a distensão do estômago dá uma saciedade mais precoce. Mas fora isso, é o sabor pessoal mesmo, o gosto pessoal, e ela é levemente mais ácida, e eu vou falar sobre a importância disso daqui a pouco. Agora vamos falar então em relação à água da torneira. Em geral, a água da torneira é tratada sim. A maioria dos locais e países tem regulamentação e essas águas são tratadas antes de chegar na nossa casa. Enquanto isso, tem algumas águas que são engarrafadas e que não são águas minerais, ou seja, não tem aquele critério da quantidade de mineral que eu falei da água mineral. Ela simplesmente é uma água de torneira engarrafada. Não necessariamente vem de uma nascente da natureza. Vamos falar a pergunta que muita gente se faz. Posso tomar água da torneira? No Brasil, a água da torneira é considerada potável nos locais onde tem saneamento básico. Isso é regulamentado por uma agência, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que coloca um monte de regra. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, são seguidas pela Sabesp, que trata a água antes da água chegar na nossa casa, fazendo com que ela seja, sim, considerada própria pro consumo. Pode haver uma contaminação no caminho entre a água tratada lá na Sabesp e a torneira da nossa casa. Por exemplo, nos filtros, filtro do prédio, filtro da nossa casa ou até no encanamento. Então, a garantia é que a água sai pura, mas nem sempre chega pura na nossa casa.
A água engarrafada também é regulamentada aqui no Brasil e essa regulamentação é feita por outra agência, que é a Anvisa. Ou seja, as águas dos supermercados também têm que ter um critério de pureza que é bem legal e regulamentado. Então, no Brasil, a água da torneira tem alguns critérios que são exigidos por lei. O primeiro deles é a presença de cloro. O cloro é um bactericida, ele está lá para matar aí os micro-organismos que podem estar presentes na água, principalmente as bactérias. Além disso, tem controle de turbidez, que é a transparência, e da cor, para que a água tenha essa transparência que a gente espera quando a gente abre a torneira. O pH também é medido por essas agências e determina se a água é ácida ou alcalina. Esse é um parâmetro que pode alterar e tem uma grande variação. Mas, em geral, a água distribuída pelas agências de água variam de pH entre 6 a 9,5. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho quando eu falar de água alcalina. Outro controle que é feito em relação a coliformes. Coliformes são grupos de bactérias que estão presentes aí no nosso intestino, mas também dos animais, que pode estar presente na água, na natureza. Nas agências, então, é feito um controle da presença desses coliformes para que eles não cheguem aí na água da nossa torneira para não trazer doença para ninguém. E por último, a presença de flúor. O flúor é um químico que é adicionado à água e visa a proteção dos nossos dentes em relação à cárie. Quanto de flúor tem na água? Bom, depende do clima e da temperatura de cada região e o quanto de consumo é feito nesses locais. E aí tem uma regra para cada região. No estado de São Paulo, por exemplo, o teor de flúor é de 0,7 miligramas por litro. Isso é regulamentado, é controlado e é o que a gente recebe na nossa casa. Pode ter uma alteraçãozinha aí, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas em outros locais esse número pode ser diferente. Tem vantagens e desvantagens de uma água em relação à outra? Toda água, independente de ser engarrafada ou da torneira, pode ter contaminação. Em geral, a água da torneira pode se contaminar nesse trajeto que eu falei para vocês, entre o momento que ela é tratada e avaliada lá na agência, por exemplo, a Sabesp, até o momento que ela sai da nossa torneira, porque os patógenos podem estar presentes na caixa d'água ou no encanamento. Esses patógenos podem ser inofensivos, não causar nenhum problema, ou pode sim trazer alguma doença, principalmente doenças gastrointestinais, aquelas famosas diarreias, por exemplo, na presença de Escherichia coli, que é uma bactéria que dá diarreia e está comumente presente em águas contaminadas. Se você tem uma água tratada, regulamentada e acompanhada, é pouco provável que isso aconteça na torneira da nossa casa. Mas vale a pena ou não colocar um filtro? O que é um filtro? É algo que você vai colocar dentro de casa para melhorar a qualidade dessa água que vem da rua. A gente tem vários tipos de filtros. Os mais simples, como aqueles de barro, de plástico, eles têm só uma barreira física. Pode ser de quartzo, de areia. E eles são mais baratos, não removem bactéria, nem o flúor, mas eles fazem uma barreira para partículas maiores, dando um aspecto aí da água mais puro. Pode ter filtro de carvão, e o de carvão já filtra assim cloro, então diminui o gosto de cloro. Mas a gente tem também os purificadores de água. E aí pode ter várias técnicas, filtragem elétrica, que é uma osmose reversa, que tira partículas menores, luz ultravioleta, ozônio, e aí pode ter remoção de vários micro-organismos como bactéria, vírus. Também reduz a quantidade de flúor para mudar o gosto, metais pesados, e deixando a água cada vez com uma pureza maior. Uma opção para quem não tem um filtro em casa e está com medo em relação à qualidade da água que chega, é fazer a fervura da água, né? A fervura da água também elimina esses patógenos aí que podem causar doença e o que era feito muito antigamente e que agora cada vez menos. Então, se vocês me perguntarem se existe alguma vantagem entre usar a água do filtro tomada em casa e uma água engarrafada, eu diria que a principal vantagem do filtro é evitar a geração da grande quantidade de resíduo plástico, né, pelo uso das águas engarrafadas. Então, ecologicamente, é uma opção muito mais interessante. Além, obviamente, do custo. Em geral, a água engarrafada tem um custo muito maior do que a água da torneira. Depois vou falar um pouquinho em relação aos minerais, mas, grosso modo, a resposta segue a mesma. Agora vamos falar do famoso pH. Ele importa? Tem surgido aí no mercado várias águas chamadas águas alcalinas e muita gente falando dos benefícios de tomar esse tipo de água. Quando a gente fala de pH, estamos falando de acidez ou alcalinidade do líquido. O pH normal da água, o pH considerado neutro, é o pH de 7. Mais baixo que isso, ele é considerado ácido. Acima de 7, ele é considerado alcalino. A maioria das águas que a gente tem aí potáveis varia entre 6,5 e 7,5. Algumas
Por exemplo, a água com gás, ela é ligeiramente mais ácida. A água destilada também é um pouquinho mais ácida. E outras águas, as chamadas alcalinas, em geral são alcalinizadas para chegar no comércio e aí pode ter o pH de 9, 9 e pouco. Mas o que é muito importante, o pH da água não faz nenhuma diferença em relação à nossa saúde. A água, independente do seu pH, não altera o pH do nosso sangue. Só se você bebesse uma quantidade muito grande de água, ou seja, impossível de consumir. Não tem então nenhuma evidência de que o uso de água alcalina alcalinize o nosso sangue. Pelo contrário, ela não traz nenhum benefício significativo para a nossa saúde. Eu já tinha falado isso sobre a água com limão, né? Muita gente fala isso da água com limão e eu falo aqui no vídeo da água com limão, quem não assistiu ainda é um vídeo super interessante, de que o pH do nosso sangue é controlado rigorosamente, ele está sempre entre 7,35 e 7,45. Qualquer coisa que tire o nosso pH dessa faixa é super grave, são doenças muito importantes e não é a água que vai causar essa alteração. Além disso, a água alcalina não é antioxidante, nem tem nenhuma relação com o emagrecimento, ou seja, não vale a pena gastar mais para ter essa água na sua casa. Agora então, em relação à água mineral, tem vantagem então de gastar para comprar uma água mineral por ter essa quantidade de minerais superior? A água da torneira também tem mineral, porque ela vem da natureza. O que muda é a quantidade e assim o sabor. Tem muita gente que gosta mais da água mineral porque percebe uma ligeira diferença de sabor. O que está presente lá? Tem cálcio, tem magnésio e tem um monte de outros minerais. Eu tomei cuidado de ler um monte de rótulo de água para fazer esse vídeo, não sei se vocês já leram, mas tem, por exemplo, bicarbonato, tem sódio, tem magnésio, tem nitrato, tem bário, tem fluoreto, um monte de coisa. E várias águas hoje já trazem também o seu pH. Essa concentração de mineral na água não muda em nada a sua segurança e a quantidade presente não é suficiente para aumentar significativamente os níveis de minerais do nosso sangue. São quantidades relativamente muito pequenas. Tem água que tem mais mineral, ela é até chamada aí comercialmente de água dura. Isso pode causar aquelas manchas brancas em pia, vaso sanitário e pode até ter uma aparência de não ser tão transparente. Essa quantidade muito alta de mineral também pode trazer um pouquinho de cheiro ou às vezes até uma cor marrom. Por exemplo, uma água que tem um pouco mais de enxofre pode ter aí um gostinho que você pode sentir ou até um cheiro de ovo podre. Algumas empresas, então, usam algumas substâncias para remover uma quantidade maior de mineral que pode alterar o sabor, deixando a água mais suave. Esse processo, em geral, aumenta a quantidade de fósforo presente na água, mas também uma quantidade pequena que não traz nenhum risco para a nossa saúde, nem afeta a qualidade. Ou seja, a água mineral não tem mineral adicionado. Ela vem diretamente da natureza com essa quantidade de mineral. Inclusive, algumas empresas tentam reduzir essa quantidade para adequar o seu sabor. Sempre que vem de uma fonte subterrânea, de uma fonte da natureza, a água é mineral. E ela pode ser engarrafada e ser ou não considerada uma água com a quantidade suficiente para ser chamada de mineral. O que a gente tem que observar lá no rótulo da água? Um dos únicos eletrólitos que é importante ver a quantidade é o sódio, porque a variação é muito grande, pode ter desde 3 mg por litro até 123. E algumas pessoas precisam reduzir essa quantidade de sódio da dieta, principalmente quem tem pressão alta, algumas doenças do fígado e rim. Então, para essas pessoas é legal evitar água com uma quantidade muito maior de sódio. Estamos chegando no fim do nosso vídeo. Vamos falar então se tem alguma água que não deve nunca ser bebida. Tem sim, lógico. A recomendação é que a gente não consuma água de lago, lagoa ou rio sem que a gente tenha conhecimento. Na verdade, não é ideal consumir nenhuma água dessas que a gente encontra na natureza, porque a gente não sabe o que tem nela. E ela pode estar contaminada com patógenos, mesmo se ela for transparente e translúcida. E pode causar doenças que muitas vezes pode ser grave, pode te causar uma diarreia, uma infecção gastrointestinal bem grave. Já tem no mercado umas pastilhas que são cloro, feitas para diluir nessas águas. Então, se você está fazendo uma aventura aí na natureza, você pode levar essas pastilhas que vão deixar ela segura para o nosso consumo. Outra água que obviamente não deve ser consumida é a água do mar. Ela é muito salgada, tem muito sódio e esse sim pode afetar nossa saúde, levando à desidratação. Em relação à água com gás, aquela que eu falei que tira o oxigênio e coloca CO2, ela é melhor que a água normal? Não, já vimos que não tem grandes diferenças. E se ela for água tônica, o que acontece? A água tônica
Além da gaseificação, tem o quinino, que dá um gosto amargo. Tem que tomar cuidado porque tem algumas que são diets e aí tem adoçante, mas as que não são diets têm uma grande quantidade de açúcar. Benefício dela: aumenta a produção de saliva, favorecendo a digestão, mas fora isso, é uma questão de gosto pessoal. Para encerrar o nosso vídeo, vamos para o resumo Fala Lu. Água de torneira e água engarrafada são regulamentadas, supervisionadas e geralmente são seguras para o nosso consumo. Além disso, a água da torneira, para aumentar a segurança, pode ser associada ao uso de um filtro. E a água da torneira, com ou sem filtro, pode ser uma escolha melhor porque ela é mais barata e não produz resíduo plástico no seu uso. Além disso, a gente já viu que a quantidade de mineral varia muito entre as águas, a mineral, a da torneira, todas têm uma quantidade, mas isso não influencia em nada a quantidade de minerais no nosso sangue. O mesmo vale para o pH. O pH é super variado entre as águas, mas não traz nenhuma alteração à nossa saúde. A gente sabe então que a quantidade de mineral pode alterar a aparência, cheiro e sabor, mas isso é questão de gosto pessoal, mas não um problema para a nossa saúde. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem com os amigos e com todo mundo que tem essas mesmas dúvidas e agradecendo nossos patrocinadores Trillos, Jungle, Kikos Fit, Vero Coco e Probiótica.